Essa história aconteceu no campo de Cucu, que fica no país de Gana, que está situada no Golfo da Guiné, na África Ocidental. A casa da Benedita era solitária no vilarejo de Cucu, esquecido dentro do cerrado. Durante todo o dia, o sol não tinha aparecido. O céu tinha permanecido cinzento de uma forma incomum desde o amanhecer. Isso deixou Dandara em alerta, pois, sendo muito supersticiosa, sabia que essa situação era claramente um mau presságio. Como se não bastasse, um susto a tirou dos seus pensamentos, pois bateram na porta de forma insistente. Ao se dirigir à porta, um menino a esperava para lhe entregar uma mensagem. Uma mulher precisava de sua ajuda, pois Dandara era a parteira do vilarejo. Quando o mensageiro indicou onde se encontrava a casa, onde sua presença era urgentemente requerida, a parteira ficou atordoada e tremendo. Apesar de perguntar várias vezes ao garoto se ele estava certo do que dizia, ele confirmava e respondia: "Claro que estou certo, senhora. É na casa da Benedita, a bruxa." Dandara chegou apressada, suando e com o coração batendo forte. Foi recebida por uma vizinha idosa que a olhou com olhos cheios de medo e compaixão. "Ela está lá dentro, sofrendo muito", disse a mulher com a voz trêmula. Dandara balançou a cabeça e entrou, sentindo uma mudança no ar, como se tivesse entrado em outro mundo. Dentro da cabana, o ambiente era denso e opressivo. Velas de cera negra ardiam em cantos escuros, projetando sombras estranhas nas paredes. O ar estava carregado com o cheiro de ervas queimadas e algo mais, algo metálico e desagradável. Benedita, com o rosto contorcido pela dor, encontrava-se em uma cama rústica, suas mãos agarrando os lençóis com uma força desesperada. Dandara se aproximou dela, murmurando palavras tranquilizadoras. Embora não estivesse certa de quem precisava mais de consolo, Benedita ou ela mesma. Preparou seus instrumentos, suas mãos movendo-se com uma precisão automática, nascida de anos de prática. No entanto, não podia ignorar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Lá fora, o eclipse estava no seu ponto máximo, banhando tudo em uma inquietante luz avermelhada. Com cada contração, os gritos da Benedita tornavam-se mais agudos, ressoando na pequena cabana e misturando-se com os sussurros do vento exterior. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, o bebê nasceu. Dandara o levantou, esperando o choro habitual que anunciava a chegada de uma nova vida. Mas o bebê permaneceu em silêncio. Em vez disso, ouviu apenas o choro lastimoso de todos os cães da região. Ao ouvir isso, Dandara fez o sinal da cruz, olhando pela janela e depois voltando sua vista para o recém-nascido. No entanto, ao olhá-lo à luz das velas, notou que ele não projetava sombra alguma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dandara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sua mãe, que lhe havia legado o ofício de parteira, sempre lhe dissera: "Tenha cuidado com os meninos sem sombra, porque se conseguir trazer à vida um desses, espere o pior para você e para o vilarejo, pois esses meninos trazem consigo maldições e desgraças." Para se certificar de que aquele menino era um desses chamados filhos sem sombra, Dandara estava disposta a realizar a prova infalível que também lhe havia sido ensinada por sua mãe. Ao ver que Benedita estava quase inconsciente, a mulher tirou o rosário que trazia no pescoço e depois o colocou no braço do menino. Ao sentir de perto a cruz abençoada, o pequeno lançou um grito de dor e, em seguida, explodiu em prantos, enquanto sua pele ficou avermelhada e uma pequena linha de fumaça emergiu de sua fina pele queimada. Com mãos trêmulas, Dandara limpou o bebê e o envolveu num cobertor, mas não conseguia tirar da mente a visão da sua ausência de sombra. Benedita, exausta, mas com uma estranha expressão de triunfo no rosto, estendeu os braços para receber seu filho. Dandara entregou o bebê, mas não pôde evitar uma sensação de temor profundo. "Obrigada", disse Benedita com uma voz fraca, mas carregada de significado. Dandara estava sentindo que algo sinistro acabara de acontecer. Saiu da cabana com o coração pesado e, enquanto se afastava da casa, viu uma cabra que estava do lado de fora olhando fixamente para ela. Enquanto caminhava de volta ao vilarejo, as nuvens começavam a se dissipar e a luz voltava ao normal.
Mas Dandara sabia que algo havia mudado para sempre. Ela havia trazido ao mundo um menino sem sombra e, com ele, um presságio de escuridão que não podia ignorar. Após o nascimento, o vilarejo de Cucu começou a sofrer estranhas calamidades sem explicação. As colheitas, que até então eram generosas e saudáveis, começaram a murchar e morrer. Os campos, antes verdes e cheios de vida, transformaram-se em terrenos áridos e estéreis. A água dos poços, que sempre foi clara e refrescante, tornou-se amarga e turva. Os animais, tanto da fazenda quanto domésticos, começaram a desaparecer sem deixar rastro. Os habitantes do vilarejo, aterrorizados por esses acontecimentos, começaram a murmurar entre si que Benedita, a bruxa, havia lançado uma maldição. Dandara, movida pelo desejo de salvar sua comunidade, decidiu investigar o passado obscuro da Benedita. Sabia que algo terrível havia ocorrido na noite do nascimento e estava determinada a descobrir a verdade e encontrar uma maneira de salvar seu vilarejo. Começou visitando os idosos do vilarejo, aqueles que lembravam dos tempos antes da Benedita chegar a Cucu. Os anciãos falavam em sussurros, como se temessem que as paredes pudessem ouvi-los. Eles contaram histórias sobre Benedita, histórias cheias de magia negra, pactos com demônios e rituais obscuros. Um dos anciãos, Akin, contou uma história que tinha ouvido de seu avô. Benedita não é uma mulher comum, disse ele. Ela veio de terras distantes, trazendo consigo conhecimentos obscuros que não deveriam ser conhecidos pelos mortais. Dizem que ela fez um pacto com um demônio, prometendo sua alma em troca de poder. E esse poder, Dandara, é o que ela tem usado para controlar e manipular nosso vilarejo. Dandara ouviu atentamente, sentindo que cada palavra de Akin confirmava seus piores temores. Sabia que tinha que encontrar mais informações, algo que pudesse usar para deter Benedita e salvar seu vilarejo. Então, decidiu visitar a igreja, esperando encontrar respostas nos textos religiosos e nas confissões registradas. A Catedral de Santana era um lugar tranquilo, um refúgio em tempos de tormenta. O padre Chinua, o sacerdote do vilarejo, estava lá orando em silêncio quando Dandara se aproximou dele. Pôde ver a preocupação nos olhos do padre. Padre Chinua, disse Dandara, preciso falar com o senhor sobre Benedita e o que está acontecendo em nosso vilarejo. O padre Chinua a olhou com uma mistura de tristeza e resignação. Sei o que você pensa, Dandara, disse ele, e sei que Benedita tem um poder obscuro sobre este lugar. Mas há coisas que você não entende, coisas que não posso explicar. Dandara não se deixou dissuadir. Padre, as pessoas estão sofrendo, as colheitas estão morrendo, a água está envenenada e os animais estão desaparecendo. Precisamos fazer algo e preciso de sua ajuda para entender o que está acontecendo. O padre Chinua suspirou profundamente. Está bem, Dandara, disse finalmente. Vou te contar o que sei, pois não posso mais suportar este segredo que está me comendo por dentro, mas você deve me prometer que não dirá nada a ninguém. Isto é algo que poderia destruir não só Benedita, mas toda a nossa comunidade. Dandara confirmou, prometendo guardar o segredo. O padre Chinua começou a falar, revelando uma verdade ainda mais assustadora do que Dandara havia imaginado. Há muitos anos, antes da Benedita chegar ao nosso vilarejo, eu era um jovem sacerdote cheio de esperança e fé. Mas quando ela apareceu, tudo mudou. Ela trouxe consigo um poder obscuro, um poder que me seduziu e me aprisionou. Fizemos um pacto que eu nunca deveria ter aceitado. Dandara o olhou com os olhos bem abertos, horrorizada pelo que estava ouvindo. Que tipo de pacto? Perguntou, embora no fundo já soubesse a resposta. O padre Chinua engoliu seco antes de continuar. Benedita me prometeu poder e conhecimento em troca de uma coisa: ter relações com ela até fazer um filho. Dandara não podia acreditar no que o padre Chinua dizia. Padre Chinua, como pôde permitir que Benedita nos levasse por esse caminho sombrio? O padre Chinua levantou o olhar com os olhos cheios de pesar e arrependimento. Sinto muito, Dandara, disse ele com uma voz que mal se notava na penumbra da igreja. Não posso explicar. Perdi-me na minha ambição, no meu desejo de poder. Não vi a verdade até que era tarde demais. Temos que fazer algo, padre,
disse Dandara com firmeza. Temos que enfrentar Benedita e detê-la. O padre Chinua assentiu lentamente e disse com firmeza: deterei essa bruxa, mesmo que me custe a vida. Mas será impossível fazer isso sozinhos. Padre, como conseguiremos detê-la? Disse Dandara com um tom de angústia. Deixe isso comigo, só preciso que por favor venha à missa de hoje. Dandara confirmou e depois se retirou. Enquanto voltava para casa, a noite começava a se fazer presente. Ela sabia que faltavam 2 horas para que a missa começasse. No entanto, a mulher tinha a sensação de que alguém a observava e, em várias ocasiões, olhou para trás esperando o pior. Mas, em vez disso, só via a rua solitária. Isso continuou por um bom tempo, até que, quando estava prestes a chegar em casa, ouviu passos arrastando-se atrás dela. Ao olhar para trás, sentiu como se suas pernas falhassem, pois viu o mesmo bode caminhando atrás dela de forma ereta sobre as patas traseiras. Dandara gritou presa no pior dos medos, enquanto não conseguia parar de olhar os olhos injetados de sangue daquela besta. O bode caminhava na direção da parteira, emitindo gargalhadas guturais e lançando maldições ao ar. Mas, de repente, soltou um grito sinistro, voltou à sua posição natural e fugiu do local. Quando Dandara levantou o olhar, viu com assombro que todas as suas vizinhas estavam na rua, cada uma na porta da sua respectiva casa. As senhoras rezavam enquanto seguravam seus rosários com grande força. Isso tinha espantado o maligno. Após a cena sinistra, os sinos da igreja começaram a repicar, como se estivessem conscientes do ambiente de horror que começava a se formar. As mulheres, por sua vez, caminhavam em grupo, rezando por todo o caminho, como se fosse uma procissão. Isso com o intuito de afastar a maldade que certamente estava à espreita, buscando alguma oportunidade para atacar. As mulheres finalmente chegaram à igreja, onde o padre as esperava ansiosamente. Quando o povo do vilarejo chegou, o sacerdote iniciou a missa de forma habitual, mas ao terminar, pessoalmente pediu aos fiéis que permanecessem um pouco mais, pois havia algo muito importante sobre o qual ele queria falar. Primeiramente, quero agradecer a todos aqueles que atenderam ao meu chamado e permaneceram aqui a meu pedido. O tema de que vou falar é bastante delicado, mas compreenderei se algum de vocês não quiser fazer parte disso. Desde já, adianto que este tema diz respeito à influência da Benedita no mal que assola nosso querido vilarejo. Ao ouvir o que o sacerdote disse, especialmente ao mencionar Benedita, as pessoas começaram a murmurar em voz baixa, pois todos temiam a maldade da bruxa. Antes que o burburinho dominasse o recinto sagrado, o sacerdote aumentou o tom da sua voz, deixando os fiéis completamente calados. Neste momento, todos precisamos uns dos outros. Dandara e eu, com a bênção de Deus, decidimos enfrentar a bruxa e acabar com seu mal, mas é impossível conseguirmos isso sem a ajuda de vocês. Muitas das pessoas presentes tentaram sair da igreja, mas uma revoada de aves as esperava, e um ataque delas obrigou a todos a entrarem novamente. Foi quando perceberam que não havia alternativa. Tinham que acabar com a bruxa e seu fruto, ou viver hostilizados pelo poder do mal dela. Dentro da igreja, o padre revelou o plano e todos confiaram nele, conscientes de que não tinham alternativa. Homens e mulheres olhavam para fora da igreja e, com olhos atônitos, puderam ver uma revoada de corvos sobrevoando a igreja, esperando que saíssem para atacá-los. Mas o padre comentou que tinha uma ideia para contrariar essas aves. Assim, todos saíram em grupo, rezando e carregando a enorme cruz que adornava o corredor central da igreja. E como previsto pelo sacerdote, isso fez com que os pássaros fugissem do local, pois o mal odiava com todas as suas forças o canto a Deus. O grupo se dirigiu à casa da bruxa, sem parar de rezar por um só instante, e foi lá que o plano do sacerdote começou a se realizar. Ao chegar, 12 pessoas se posicionaram ao redor da casa, cada uma rezando uma das 12 verdades do mundo. Também acenderam uma fogueira ao lado do local, e nesse momento iniciou o ritual de salvação. Tal como previsto pelo homem de Deus, a revoada de corvos retornou para defender a bruxa, mas os homens que não estavam envolvidos nas orações pegaram toras de madeira em chamas e começaram a repelir o ataque das aves,
que pouco a pouco se retiravam ao ver que muitas de sua espécie eram incineradas. O bode que havia tentado deter Dandara também apareceu e a golpeou com tal força que a parteira caiu de forma barulhenta. No entanto, ao redor também estavam caçadores que dispararam no animal com balas consagradas com água benta. Ao sentir as balas, o bode fugiu para a floresta e nunca mais se soube dele. Enquanto isso, dentro da casa, o filho do mal começou a chorar e a bruxa saiu para enfrentar os fiéis. Mas as verdades do mundo a enfraqueceram e, pouco a pouco, ela foi se desvanecendo, perdendo seu poder. Quando isso ocorreu, o sacerdote se aproximou dela e colocou a cruz em sua testa, rezando sem parar. Após alguns minutos, a bruxa ficou completamente inconsciente. Os homens aproveitaram a oportunidade, se aproximaram com uma caixa fúnebre e a trancaram dentro dela. A bruxa se debatia desesperadamente dentro da caixa, que agora servia como sua prisão. Mas tudo era inútil, pois as mulheres caminhavam ao redor da caixa sem parar de pronunciar as 12 verdades. O sacerdote pediu tanto aos homens quanto às mulheres que não parassem de rezar e que levassem a caixa para enterrá-la no átrio da igreja. Posteriormente, plantariam a mesma cruz que adornava a igreja, e assim prenderiam aquele ser infernal. Enquanto isso, o padre Chinua cuidaria da criança, o fruto do pior de seus pecados. Felizmente, as pessoas obedeceram ao sacerdote, e tal como ele havia dito, a bruxa foi enterrada viva sob a imensa cruz, de forma que não poderia continuar fazendo o mal. Quanto ao sacerdote, quando foram procurá-lo, não o encontraram. Revistaram dentro da casa e seus arredores, mas só encontraram pegadas frescas, mostrando que o homem havia fugido com a criança. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. Alguns dizem que ele saltou de uma montanha com seu filho para receber seu castigo. Outros dizem que não teve coragem de acabar com a vida da criança e fugiu com ele para recomeçar sua vida. Os mais pessimistas asseguram que ele foi corrompido pelo pequeno, e agora é possível ver um sacerdote perambulando acompanhado de uma criança e que em todos os lugares onde chegam, causam desgraças. Mas sabem de uma coisa? Estou certo de que no meu vilarejo se conta a lenda de que uma bruxa está enterrada no átrio da igreja, bem debaixo da grande cruz, até hoje nos dias atuais. Inscrevam-se no canal Narrativas de Terror e até o próximo vídeo. Tchau!